Bom, pessoal, começando aqui, não sei se você, Daniela ou Glícia, gostaria de falar alguma coisa, uma introdução antes de eu começar. Senão eu já posso ir começando falando das features, falando do contexto, né, em relação ao 6.5. Se assim for o caso, a gente já pode ir dando início aqui. Bom, pessoal, sim. Bom, pessoal, a ideia hoje é falar das novas features da nova versão do Splunk, o 6.5. Como vocês devem saber, há 2 semanas nós tivemos o nosso maior evento de clientes do ano, que é o Splunk .conf, que foi realizado em Orlando dessa vez, onde nós lançamos aí a nova versão do Splunk, entre outros lançamentos aí relacionados tanto com o Splunk como com outros produtos. Então a ideia de hoje é realmente a gente passar para vocês as principais features e novidades que nós tivemos aí nesses lançamentos. E falando aqui de features e novidades, essas novidades estão distribuídas em 4 principais áreas. Tanto na área aqui relacionada a toda a parte de preparação de dados, né, nós temos algumas features novas relacionadas a como uma pessoa que não conhece o SPL do Splunk pode estar trabalhando com com o Splunk sem necessariamente estar trabalhando com SPL. Nós temos algumas melhoras também de como trabalhar e editar os dashboards, como eu vou estar mostrando para vocês. Nós temos novidades nessa área de Machine Learning, que é uma área que o Splunk tem colocado bastante esforços aí em trazer novas coisas aí para o mercado. Também estarei falando do Machine Learning como um todo, para aqueles que não conhecem, né, dentro do Splunk, e falando também das novidades nessa última versão. E finalmente aí na segunda parte eu vou estar falando da parte de administração, algumas melhoras que foram realizadas dentro do console de administração do Splunk, assim como gerenciamento de clusters, index de clusters, algumas melhoras. E para terminar eu vou estar falando do processo de certificação de apps, que talvez para a maioria de vocês isso seja algo novo, mas já é uma realidade aí dentro do Splunk. E eu vou estar falando de algumas ferramentas e utilitários que vocês podem estar utilizando para tanto criar apps desde o zero, como também para ajudar no processo de certificação. E eu vou estar também explicando para vocês em que consiste, né, esse processo de certificação do Splunk. Só lembrando que aqui no final de cada uma dessas sessões eu vou fazer uma breve parada aí e vou demonstrar aí uma breve demo de algumas dessas features dentro do próprio Splunk, tá? E no final da apresentação a gente pode deixar uns 5 minutos aí para algumas perguntas que vocês venham a ter. Então, começando aqui nossa apresentação e falando de análise de dados, análise de dados mais rápidas e para um maior número aí de usuários. Dentro do Splunk 6.5, a gente tem uma nova feature chamada Tables Datasets, que ela se incorpora aí dentro da seção de datasets, né? Essa seção que já traz 2 componentes aí que a maioria de vocês devem conhecer. Um deles é os Data Models, que são basicamente searches que vocês podem trabalhar dentro do Splunk para criar o que nós chamamos as visões de pivots e tables, e os chamados lookups, que são muito utilizados aí quando você precisa complementar ou cruzar dados de outras fontes, como por exemplo um banco de dados relacional. Eu quero enriquecer os meus dados aí transacionais com uma tabela de um banco e eu posso estar coletando essa tabela diretamente, mas eu posso também criar um lookup, que vai ser, digamos, aí uma abstração mais simples de você trabalhar com esses dados dessa tabela dentro do Splunk. E aqui a gente vai ter no 6.5 os chamados Table Datasets, né? E o que seriam esses Tables Datasets? Na verdade, não vai haver uma mudança significativa na forma de como você trabalha os dados no Splunk. Os Tables Datasets nada mais são do que uma nova feature, que te permite trabalhar com os teus dados no formato de tabelas, sem você precisar necessariamente estar criando ou escrevendo comandos SPL. Então ela é muito simples, é muito intuitiva de você trabalhar com essa nova feature. Basta você selecionar um índice, um source type específico e selecionar os campos aí que você gostaria de visualizar numa tabela.
Em cima dessa tabela você vai ter vários tipos de opções, né, de análise, de criação aí de, seja salvar esse table, né, como objeto dentro do Splunk, ou salvar como pivot e ter uma visão aí gráfica, por exemplo. Então eu vou mostrar para vocês, né, durante a demo rápida aqui para ficar mais claro, mas a ideia é realmente facilitar a vida de quem já conhece o Splunk. Se nós formos aí dividir usuários de Splunk entre dois perfis, né, principais, a gente vai ter digamos assim, entre aspas, o especialista de Splunk, uma pessoa que já tem um conhecimento aí do SPL. Então os tables datasets vêm para justamente facilitar o trabalho dessa pessoa e também toda a questão aí de disponibilizar e compartilhar, né, um trabalho feito em cima dessas tables. Para quem é o que nós chamamos occasional user, ou pode ser, por exemplo, um usuário de negócios que não necessariamente tem tempo, né, de estar aprendendo a sintaxe aí do SPL, ou alguém que usa Splunk de vez em quando, que também não necessariamente vai ter a disponibilidade de estar entrando no SPL. O Table Dataset realmente vem como uma feature bem interessante, que vai ajudar bastante em todo o processo aí de trabalhar esses dados sem você precisar ter muito trabalho aí ou aprendendo novos comandos, né? Então é algo realmente novo que veio para o Splunk. De alguma forma, os tables datasets se assemelham ao que a gente tinha de pivots, mas eles não são pivots, né, do ponto de vista aí da forma como você trabalha com os tables. Você acaba tendo até mais recursos, embora a parte gráfica ainda permaneça, né, dentro dos pivots, e você pode transformar em qualquer momento, né, um table no pivot. E aí, consequentemente, também trabalhar essas análises aí de uma forma mais gráfica. Outro tipo de feature bem interessante, e isso é algo que boa parte dos usuários de Splunk, o mercado já tinha pedido há bastante tempo, era tudo relacionado ao que nós chamamos aí de autocompletion, né, que você pode ver em alguns buscadores, alguns tipos aí de linguagem, de formulários possuem autocompletion. O Splunk possuía um autocompletion, mas um autocompletion bem, digamos, primário, né? Agora, no momento que você vai digitar os comandos, o Splunk vai sugerindo, né, novos comandos baseados no histórico aí de pesquisas e no tipo de pesquisa, no contexto que você está trabalhando. Além do autocompletion, né, nós vamos ter aí o syntax coloring, que é justamente a criação aí de cores dentro de alguns comandos, né, justamente para facilitar a leitura dos teus queries SPLs. Além da parte de autoformatação que vem junto aí do autocompletion. Então vou mostrar para vocês alguns comandos de como isso aparece aí dentro do Splunk, para aqueles que ainda não instalaram, né, o 6.5. Basta você baixar o instalador, fazer o upgrade de forma bem rápida, né, para aqueles que tenham uma instância aí de um nó, por exemplo. Você acaba fazendo em 5, 10 minutos o upgrade já tendo disponível, né, esse tipo de feature aqui. Outra novidade aqui também em relação às análises, já falando do Splunk mesmo, da utilização do SPL, em referente aí a toda a seção aí de statistics, né, a seção tabular aí das análises, onde você tem as tabelas que são criadas dependendo do tipo de análise que você faz. Agora você tem a capacidade também de estar criando algumas análises em cima dos resultados, né, somatórias, por exemplo, porcentagens em cima de resultados que são realizados nessas tabelas. Além também de você estar criando aí diferentes níveis de cores para diferentes tipos de informação que você queira analisar. Né? Qual que é a razão da gente ter esse tipo de feature aqui? Justamente para facilitar as análises, né? Dependendo do tipo de dado, do tipo de análise que você está analisando, às vezes se faz um pouco cansativo, né? Você analisar muitos dados tabulares. Então essas cores acabam ajudando aí na formatação e muitas vezes até na sintaxe aí de resumir um determinado, ou agrupar, né, um determinado grupo aí de resultados. E antes aqui da gente mostrar nossa primeira demo, a gente também tem algumas melhoras aí relacionadas a toda a parte aí de dashboards, né, tanto do ponto de vista aí de fazer um preview, né, antes de estar salvando esses dashboards,
como também isso acaba sendo uma feature muito requisitada, né, por pessoas que trabalham, por exemplo, com criação de formulários, criação aí de filtros, né, dentro do Splunk, onde você precisa, em alguns casos, estar editando o XML, né, diretamente o XML dos dashboards. Por muito tempo, muitos usuários pediam digamos, uma feature que possibilitasse você passar da visão do dashboard, passar da visão do XML de uma forma simples, sem precisar a cada momento estar abrindo o editar para poder estar entrando na visão do XML, editar, depois voltar para o dashboard. Então, isso foi uma melhora aí, do ponto de vista de visualização, além dos controles aí de refresh, né, hoje eles estão mais claros, digamos aí, mais disponíveis aí nessa nova versão do Splunk. Então, pessoal, isso aqui era algumas das principais features, né, que nós temos em toda a parte aí de visualização. Então, eu vou demonstrar algumas delas aí para vocês dentro do Splunk 6.5, tá? E eu vou começar falando aí dos tables dentro dos datasets. Então, aqui eu estou abrindo aqui para vocês a minha instância. E dentro da minha instância, eu vou ter a seção de datasets, onde obviamente eu tenho um determinado número aí de data models e de pivots, né, que alguns de vocês já devem estar acostumados a trabalhar. Então, o caso de uso aqui do tables, embora eu tenha falado que os tables possam estar ajudando, né, a usuários aí correntes aí de Splunk, que já utilizam Splunk, já conhecem o SPL, a intenção dos tables, datasets, é realmente de tornar o Splunk abrangente do ponto de vista de qualquer pessoa pode estar utilizando. Qualquer pessoa pode estar fazendo análise e manipulando esses dados. Então, vamos supor que eu sou um novo usuário que chego no Splunk, né, e eu tenho uma massa de dados aí indexada dentro da minha instância e eu não conheço nada do SPL, né, eu quero trabalhar com esses dados. Então, a nova feature aqui do Table Dataset permite você, em primeiro lugar, já ir selecionando, né, alguns índices, ou todos os índices que você tem, no caso aqui, as permissões de estar trabalhando. Uma vez que eu seleciono um desses índices, eu posso estar selecionando, por exemplo, aqui um source type que eu queira trabalhar. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar um source type, que a boa parte de vocês já conhece, é um queridinho aqui de quem trabalha com Splunk. Vou pegar um source type, que são dados de Apache que eu tenho aqui indexado. Então, uma vez que eu seleciono esse source type, dentro da própria interface do Tables, ele vai me mostrar os diferentes campos que eu tenho, que eu posso ir trabalhando, de uma forma similar que você tinha nos pivots. Embora, quando você trabalha com os pivots, a intenção realmente é de utilizar os pivots tables para estar criando visualizações. Aqui a gente vai ter, digamos, mais recursos analíticos que você pode trabalhar em cima desses campos. Então eu posso também aqui, por exemplo, estar selecionando alguns desses campos aqui do Apache. Por exemplo, eu tenho um campo Action, campo Bytes. Eu posso estar selecionando, por exemplo, um campo, por que não, um campo de produto. Então, uma vez que eu selecionei esses campos, eu posso finalizar e eu já vou ter uma primeira visão. Eu vou ter uma primeira visão aqui do Splunk, onde eu tenho o Raw Data. Eu tenho os diferentes, dividido por colunas, eu vou ter os diferentes campos, campo bytes, campo action, produto. E uma vez que eu tenho essa primeira tabela criada, eu posso salvar isso como uma tabela, se assim desejar, né? Mas para salvar uma tabela dessa forma não vai ter muita utilidade, né? Então, para cada uma dessas colunas aqui, eu vou ter diferentes funções. Eu posso estar classificando, ordenando essas tabelas, eu posso estar utilizando diferentes tipos de filtros, eu posso limpar as tabelas, uma vez que eu tenho definido, e eu posso, que a gente diz aqui, sumarizar. E o sumarizar é basicamente a gente estar aplicando alguns tipos de funções, alguns tipos de análises aí em cima dessas colunas, né, em cima desses campos, sem a necessidade até esse momento, né, em nenhum momento, de estar utilizando o SPL. Então, por exemplo, aqui eu posso estar selecionando um tipo de ação, posso estar contando aqui os principais tipos de ação,
e já salvar isso como uma análise, né? Eu posso pegar outro campo, por exemplo, aqui o campo de bytes transferidos, e aqui eu vou ter uma gama aqui de funções, dependendo do tipo de campo que eu vou ter. Nesse caso aqui é um campo numérico, eu vou ter várias funções numéricas aqui que eu posso trabalhar em cima desse campo, da mesma forma que você teria, né, trabalhando dentro do com o SPL diretamente. Então eu seleciono essa análise. E aqui eu criei duas análises básicas, né? Em cima aqui estou listando, né, os principais tipos de ações, número de ações que acontecem e para cada uma delas o número de bytes transferidos, né? Então uma análise bem simples que eu posso estar realizando aqui com tables, né? E uma vez que eu realizei esse tipo de análise, o tables possui uma feature bem interessante que chama a feature de sumarização. Eu posso estar criando, por exemplo, uma visão sumarizada dessa tabela, dessa análise que eu acabei de fazer. Claro que aqui é uma análise bem simples, que eu criei mais para mostrar como você manipula os campos, como você manipula essas tabelas dentro do próprio, da própria feature, né, de tables. E a partir daqui eu posso estar voltando na outra opção. Vocês podem observar que para cada tipo de análise ou de seleção que eu realizei, eu tenho um comando SPL que é criado automaticamente, né? Então, o interessante, né, dessa feature de tables é de possibilitar eu trabalhar com esses dados sem precisar conhecer o SPL, e se for o caso também de uma pessoa que é iniciante no SPL, acabar meio que diretamente aprendendo também, né, com esse tipo de análise. Então, a tabela ela vai ser um objeto, como pode ser um relatório, como pode ser um dashboard, que eu posso estar salvando essa tabela, né, como uma tabela teste, por exemplo. Ou eu também posso estar transformando essa tabela num pivot, né, que aí eu vou justamente conseguir estar realizando os mesmos tipos de manipulações que eu faria com um pivot table, né, criado a partir de um data model. Então também posso estar criando a tabela pivot, e a partir dessa tabela eu realizar outros tipos de operações. Então a ideia aqui realmente das tabelas é possibilitar a maior quantidade possível de usuários trabalhar com Splunk de uma forma muito simples, né, como se eles realmente estivessem manipulando tabelas, mas na verdade você obviamente poderá estar manipulando dados a partir de tabelas, mas a ideia é você manipular dados de máquina, transações, né, num formato de tabelas que facilita essa nossa análise. Então essa ao meu ver, a principal, né, novidade aí do Splunk do ponto de vista analítico, do ponto de vista de análises gráficas, tá? São as features de tabelas. Voltando aqui na forma tradicional, né, digamos assim, de trabalhar com Splunk, nós vamos ter, né, mudanças aí em como você trabalha com a síntese, né, dos comandos SPL. Então você vai ter, como nesse caso aqui, uma síntese colorida, né, em cima dos nossos dados. Eu posso estar criando aqui análises, agregando novos dados ou, por exemplo, um tipo de filtro aqui. E o que é interessante é que quando eu tenho a minha parte, a parte estatística que eu vou trabalhar, eu posso também estar agregando algumas outras funções. Eu posso, por exemplo, criar uma espécie de heat map, onde eu posso mostrar onde se concentra a maior parte dos resultados, mostrar os valores mais altos, valores mais baixos, a parte de sumarização, né, totais ou porcentais, eu posso estar adicionando, né. Obviamente isso aqui é um exemplo bem simples, mas só para mostrar para vocês como vocês já podem manipular, né, diferentes cores aí na camada aqui na camada de tabular. E na camada gráfica, obviamente, a gente não teve grandes mudanças aqui no momento da criação do dashboards, mas o que se mudou foi justamente a forma como você consegue trabalhar com esses dashboards. A partir do momento que eu salvo esse dashboard aqui, a gente vai salvar para exemplificar para vocês. Eu salvei esse simples dashboard, posso visualizar ele. E algumas das novidades estão justamente na forma como a gente vai trabalhar esses dados. O que eu falava para vocês da gente conseguir editar, né, toda a parte aí de XML diretamente aí
sem precisar estar saindo de um modo, né, de edição para um modo de dashboards, que diretamente a gente já consegue estar trabalhando, né, sem precisar realmente estar saindo de uma página para outra. Então, outra das features aqui que foram criadas para o 6.5 são features que facilitam, né, o trabalho com os dashboards. Então, a gente pode estar adicionando painéis, né, painéis aqui de outros dashboards, ou seja, selecionando dentro do próprio dashboard que tipo de painel eu quero estar utilizando. Ou também eu posso estar agregando, né, novas análises a partir de outros tipos de relatórios e dashboards pré-definidos. Então isso acaba também facilitando, né, o trabalho aí do analista na criação de dashboards. Bom, pessoal, voltando aqui para a nossa apresentação, essas eram as principais aí, digamos, features aí de visualização que nós temos no 6.5. Existem outras features a mais que a gente não vai estar entrando em detalhes, mas a gente pode estar passando a documentação com essa lista aí mais estendida aí, que vocês possam ver no detalhe tudo que foi adicionado aí no 6.5. Embora esses sejam os highlights que nós temos. Continuando aqui nossa apresentação, eu gostaria de falar para vocês sobre a área de Machine Learning, que é uma área que tem ganho muita relevância com o Splunk. O Splunk tem evoluído de uma forma muito rápida nessa área, né? E para aqueles que não conhecem, né, do que a gente tem de Machine Learning, né, de análise preditiva, na verdade o Splunk tem bastante coisas, né? E eu vou começar, antes de falar das funções que nós temos dentro do próprio Enterprise para Machine Learning e toda a parte de Data and Science, eu vou falar da nossa oferta, né, relacionada aqui com esse domínio. Então, o primeiro produto realmente que incorporou essa parte de Machine Learning dentro do, digamos aí, de um pacote, é o ITSI, né, que é a nossa app aí, que realiza aí monitoramento aí, baseado em serviços de negócios, serviços técnicos. E o ITSI, desde a sua criação, né, do ano passado, ele já traz incorporado algumas análises de detecção de anomalias, né, e também do que nós chamamos aqui de threshold adaptativo. Né, o que são esses thresholds adaptativos? A visão que a ITSI traz é uma visão de monitoramento baseada em KPIs. Nós definimos um serviço e dentro desse serviço nós temos KPIs. Esses KPIs são basicamente pesquisas, né, comandos SPL dentro do Splunk, onde você pode monitorar qualquer coisa. Normalmente, quando você define um KPI, um threshold, você meio que manualmente define os intervalos, né, os diferentes valores. A ideia do ITSI é justamente trazer uma visão de adaptative threshold, ou seja, definir automaticamente os thresholds de uma KPI baseado numa análise histórica daquela métrica. Vamos dar um exemplo aqui numa métrica, um KPI que poderia ser performance, né, de disco em determinado host. Então, nós podemos com o ITSI pegar essa KPI, analisar em período de 2 semanas como foi a performance desse disco nessas 2 semanas e a partir daí definir o que é normal, o que é anormal, o que seria uma anomalia do ponto de vista de performance desse disco, né? E a partir daí definir, né, esses intervalos aí de threshold de uma forma automática, sendo assim uma definição de thresholds muito mais condizente com a performance ou o tipo de métrica o que ela mostra, né? Então, a partir desses thresholds, eu posso criar alertas que são proativos, porque eu posso também estar utilizando aí intervalos onde não necessariamente aconteceu um evento ou incidente, seja de TI ou seja de negócios, para eu tomar uma ação. Posso ser mais proativo em predizer justamente quando aquele disco vai ter um problema. Ou a gente falando de disco, a gente pode considerar qualquer outro tipo de KPI onde nós consigamos aí fazer essa análise. Tá? Então esse é o que traz o ITSI, resumindo aí de uma forma rápida para aqueles que não conheçam, né, do ponto de vista aqui de Machine Learning. Falando em Machine Learning também no contexto de segurança, nós temos o User Behavior Analytics, que é o famoso UBA,
né, que para aqueles que não conhecem, e eu acho que isso aqui é um importante ponto a se fazer, o BA não é um app do Splunk, tá? O ITSI sim é um app nosso, é um dos 5 apps primos que nós temos. O BA, na verdade, é um componente de software, a parte do Splunk, que obviamente se integra facilmente, por exemplo, com o Enterprise Security, mas o BA ele traz um conjunto aí de algoritmos que realizam aí toda a parte de aprendizado, né? Aprendizado a partir de comportamentos, né? E esses comportamentos eles são focados justamente no contexto de segurança. Então, para dar um exemplo bem simples para vocês, eu posso, num contexto de segurança, coletar com o BA eventos de AD, eventos de workstations, de files, de proxies. Eu vou alimentar o BA com esses dados. O BA vai possuir diversos tipos de modelos já predefinidos, baseados em algoritmos que detectam determinados tipos de ameaças em função desses modelos. Então pode ser, eu posso estar falando de uma ameaça relacionada com movimento lateral, uma ameaça relacionada com determinado tipo de malware, uma ameaça relacionada com, por exemplo, transmissão excessiva de dados para fora da minha organização. A diferença entre o BA e o que o Enterprise Security faria, ou qualquer outro tipo de SIEM de mercado, é que esse tipo de detecção de ameaças ele não é feito por correlações, ele não é feito por regras, é feito justamente por essa análise dos comportamentos. Os comportamentos são, digamos aí, aprendidos durante um determinado tempo pelo BA e eles são treinados através desses algoritmos. E a ideia é realmente identificar baseado em desvios de comportamentos e anomalias comportamentais. Então esse é o grande valor agregado que o BA acaba trazendo para esse mercado de segurança e acaba complementando bastante o que a gente tem no CIEM, o que a gente tem em Enterprise Security, porque nós vamos estar identificando via Machine Learning tudo que a gente não conhece, né, de possíveis ameaças. Então esse é o nosso, a nossa oferta aí de Machine Learning. Já falando do Splunk Enterprise em si, né, o Splunk Enterprise, principalmente nessa última versão, tem aumentado aí a quantidade de comandos que nós podemos utilizar para fazer esse tipo de análise preditiva, análise de tendências, né, análise de machine learning, e também a quantidade de algoritmos já incorporados dentro do Splunk que podem ser utilizados. Então, só para exemplificar isso, né, nós possuímos o app chamado Machine Learning Toolkit, que na verdade é um app que ajuda você a descobrir as diferentes funções que o Splunk pode ter no contexto de Machine Learning. Então, esse app ele vai trazer os chamados showcases, que são diferentes tipos de casos onde a gente aplica esse conhecimento aí de Machine Learning estatístico, né, dentro do Splunk. Nós vamos possuir alguns assistentes que te possibilitam você criar suas próprias análises, né, em cima de diferentes tipos de dados. E os algoritmos, né? Esse app, o Toolkit, ele é baseado numa library científica aí do Python, né, que já traz diversos tipos de algoritmos agregados, né, dentro dessa library que podem ser utilizados facilmente dentro do Splunk mediante o app, né? E o app também acaba te ajudando a você reproduzir esse tipo de análise dentro do Splunk Enterprise sem precisar de um app. E o próprio app ele é gratuito, né? Eu não estou falando isso porque ele tem um custo. O app é gratuito, mas a ideia também do app é realmente ajudar quem não tem nenhum tipo de conhecimento de Data Science a já começar facilmente a estar criando algumas análises preditivas, né? E nesse contexto aqui, nós possuímos, eu selecionei aqui, na verdade, alguns exemplos de comandos, né, que nós possuímos aí dentro do Splunk hoje, para estar realizando esse tipo de análise. Então, por exemplo, alguns dos comandos que já existiam antes, anomalous value, anomalous detection, detection anomalias, predict, talvez seja o mais conhecido, né, entre os entusiastas aí dessas funções estatísticas. E nós possuímos outros campos aí, mais, digamos, aí atualizados, como cluster, né, a possibilidade de você criar cluster baseado em determinados padrões, né, associações aí de padrões também. Então, essa aqui é uma rápida amostra, né, do tipo de comandos que o Splunk já possui e que vem crescendo a cada nova release do Splunk. Então, é importante que fique claro aí que a área de Machine Learning realmente é uma área de extrema importância para o Splunk, onde a gente tem muito potencial de estar extraindo todos esses insights desses dados de máquinas, que nós já conseguimos monitorar e analisar, né, possuir insights em cima desses dados de uma forma muito rápida com o Splunk. A ideia também é a gente
ter esse próximo passo aí. Então, para explicar alguns desses exemplos, né, de como a gente pode utilizar o Splunk para Machine Learning, eu selecionei 2 cases aqui que eu queria estar falando para vocês. O primeiro deles é a Telus, que é uma operadora aí de telco do Canadá, que eles utilizaram justamente isso, utilizaram aqui o utilitário de Machine Learning do Splunk para realizar análise aí de outliers, né, de performance aí de níveis aí de ruído em torres de transmissão, né? Então isso é já um tipo de análise que pode ser feito com Splunk Enterprise, né? Esse tipo de monitoramento. Eles foram, digamos, no próximo passo de estar analisando tendências e dados históricos dessas torres e rapidamente aí estar disparando alertas em cima de determinados tipos de anomalias, de outliers, e com isso também está tentando ser um pouco mais proativo em resolução de problemas, antes mesmo que um problema realmente real possa estar acontecendo. Então esse é o caso da Telus. A gente tem outro caso, que é o caso da Zillow, que a Zillow é um site aí onde você consegue procurar, né, alugar e até mesmo procurar aí imóveis para compra, né? Ele é, digamos, parecido aí com o que a gente tem aqui no Brasil, né, o Zap ou outros tipos de site, onde o pessoal da Zillow que já utilizava o Splunk para fazer monitoramento, para coletar dados de aplicação, dados web, tiveram as ideias bem originais. Eles começaram a detectar aí também tendências, né, outliers em cima de alguns determinados tipos de código, porque esse site realiza bastante tipo de operações, né, updates em cima dos seus dados, e em algum momento eles começaram a ter a ideia de utilizar alguns comandos como predict ou anomalous value para detectar outliers e assim também, digamos, aumentar, né, a velocidade com que eles tratavam determinados tipos de erros antes mesmo que esses erros acontecessem, né? E o que é interessante nesse caso aqui é que o analista que começou a trabalhar com esses dados, ele também não tinha nenhum tipo de conhecimento de machine learning. Ele baixou o app lá, o utilitário, né, do Python de machine learning, e começou a trabalhar os seus dados, a pegar os showcase e a trabalhar os seus dados em cima desses dados, e rapidamente, sem necessidade de estar aumentando licença, sem necessidade de estar agregando novas fontes, com as fontes que ele já tinha e com esse conhecimento que o app acabou ajudando, ele conseguiu ter resultados bem interessantes, bem avançados, né? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês de Machine Learning. Eu vou fazer uma rápida demonstração aqui do app de Machine Learning para aqueles que não conhecem, mostrar rapidamente, digamos, a parte aqui de showcases que nós temos, quais são os showcases, e como a gente pode também estar utilizando um assistente, né, para estar criando nossas próprias análises. Então, aqui dentro do app nós vamos ter vários exemplos aqui de análises que podem ser feitas com Splunk, né? Desde predição numérica, por exemplo, eu quero predizer o consumo de eletricidade em um determinado servidor. Tudo isso através do monitoramento desses logs aí de infraestrutura, através de comandos de predição. Eu quero predizer, eu próprio já tinha citado antes, por exemplo, uma falha aqui de disco, baseado nessa análise histórica dessas características do disco e diferentes KPIs de performance. Por exemplo, eu posso querer detectar outliers, eu posso detectar um outlier aqui de tempo de resposta de um servidor. Então, só para dar esse exemplo aqui para vocês, como a gente trabalharia, o tipo de análise que o Splunk já traz, né, o Toolkit já traz aqui, por exemplo, na detecção de outliers. Então, dentro do showcase, entrando mais no detalhe, eu vou ter aqui a escolha dos diferentes tipos de algoritmo que eu posso utilizar, né, nessa detecção aqui de outliers. Eu posso selecionar o campo. Obviamente aqui a gente já tem uma análise pré-definida, né, baseado em tempo de resposta, onde em qualquer momento eu posso também estar mostrando aqui os diferentes comandos SPLs que foram utilizados aqui, para eu estar criando os meus modelos, treinando os modelos e aplicando esses modelos dentro de uma determinada massa de dados, né? Então o Toolkit acaba sendo muito didático também, e a ideia realmente é dar alguns exemplos para que você possa se iniciar nessa parte aqui de detecção. Então, nesse caso aqui, nós temos, eu
tanto posso estar abrindo, né, esses comandos do SPL, como se eu quiser trabalhar diretamente com o SPL no Splunk, eu vou ter esses comandos aqui à minha disposição. E aqui vai depender do teu conhecimento de alguns desses comandos, com os exemplos que o próprio Toolkit já traz, e do tipo de análise que eu quero realizar. Você vai ter isso disponível. E repito, você não precisa de outras fontes de dados. Tudo isso já está dentro do Splunk e melhorando cada vez mais com esses novos comandos, né, que nós temos, novos algoritmos que nós vamos ter nessa última versão. Voltando aqui no showcase, só para mostrar um rápido exemplo aqui para vocês também, por exemplo, só para finalizar, embora nós tenhamos algumas análises mais avançadas aqui, por exemplo, a gente tem a análise de clusters, né, que detecta aí padrões aí de dados. A gente pode até pegar uma aqui, por exemplo, fazer um forecast de tráfego de internet. Então, uma análise aqui similar que a gente fez de análise preditiva em cima de outliers. Eu vou ter outros tipos de algoritmos, né? Aqueles que conhecem melhor essa área de estatística, vou identificar alguns desses LLPs aqui, e em cima desses algoritmos eu posso especificar os valores, os parâmetros, o período que eu quero estar analisando e criando, né, o meu modelo. E a partir daqui a gente pode ter algumas análises aqui de forecasts, onde eu posso ter tanto dados de predição, eu posso ter níveis aí de confiança em cima dessa predição, eu posso ter uma análise aqui que é feita em cima do histórico de bytes transferidos em determinado dispositivo. Nesse caso aqui é uma análise de tráfego, mas pode imaginar qualquer outro tipo de análise susceptível a uma análise aí de tendência, uma análise preditiva. Então, o que eu quero reiterar para vocês é que o Toolkit aqui de Machine Learning, ele já existia antes, né, desde das versões anteriores, 6.3, 6.4, e cada vez ele está sendo melhorado, né? Cada vez nós temos mais algoritmos e comandos, e cada vez ele está mais simples também de você trabalhar e criar suas próprias análises. E falando aqui de simplicidade, né, nós temos os chamados os assistentes, né, que são justamente uma seção onde ele se assemelha muito ao que você tem, né, dentro desse drill down do showcase, mas aqui você vai ter um assistente que vai te ajudar a estar criando essas análises desde o zero. Então, inclusive aqui a gente tem um pequeno tour, né, onde você tem algumas instruções de como começar a trabalhar esses dados. Então, depois do tour inicial, eu posso estar justamente começando a realizar esse tipo de análise, começando a reutilizar, que já tem no showcase, para criar minhas próprias análises. Então, a ideia realmente é também trazer o mundo aí do Data Science para quem não tem muito conhecimento, né? Não é um bicho de sete cabeças. O Splunk acaba também trazendo essa facilidade de trabalho do próprio Splunk para o trabalho que se faz normalmente com o Splunk, de visibilidade, de insights, para essa área aqui de estatística, essa área preditiva. E essa é uma das grandes tendências, repito, aí, que o Splunk tem seguido para as novas versões do seu produto. Voltando aqui nas novidades, pessoal, essa próxima sessão eu vou estar falando aqui de novidades referentes à administração de Splunk. Para aqueles que trabalham mais na parte analítica e não são tão administradores, eu acho que é interessante também vocês até terem uma ideia, né, de algumas dessas melhoras, e eu até considero as melhoras bem interessantes do ponto de vista de visibilidade, né, em cima de ambiente Splunk. Mas antes de falar dessa parte aqui de visibilidade, do console de administração, eu queria falar de uma feature que já tinha sido incorporada, né, na última versão do Splunk, que é a redução aí de TCO via eliminação de que nós chamamos o TSDX. Né? Para aqueles que não conhecem, o TSDX é um componente do índice, né, do Splunk, dos dados que são armazenados. Esse componente ele armazena metadados, né, dos dados que são armazenados, e esses metadados permitem você ter uma melhor performance nas suas pesquisas, né? E com o tempo, né, esses metadados vão sendo armazenados, e muitas vezes você tem pesquisas ou dados que você não precisa fazer pesquisa com tanta frequência. Então a ideia da equipe de desenvolvimento do Splunk foi criar, digamos, para um bucket code ou frozen, você tirar esse componente TSIDX, onde você teria uma redução aí de espaço de disco que você precisaria para estar armazenando esses dados.
Isso mesmo, considerando esses dados aí, que eles não precisam estar sendo acessados com tanta frequência. Então, essa feature ela já foi aí incorporada desde o 6.4 e foi ainda melhorada, né, nessa nova versão do 6.5, onde se pode chegar aí a ganhos de TCO a médio a longo prazo, né, do ponto de vista de armazenamento, de até 80%. Então, é algo realmente a se ter em conta, principalmente quando você precisa manter dados por um momento mais alongado, né, e esses dados não necessariamente você acessa todos os dias. Então, obviamente, o SDX acaba tendo um impacto, né, na tua performance, mas para esses dados aí mais frios não vai fazer tanta diferença. Nesse mesmo contexto, e falando aqui de outra novidade, digamos assim, entre aspas, mas que já existia dentro do Splunk, é a capacidade de você, desde o próprio Splunk, conseguir arquivar, né, ou enviar dados aí que você não precisa estar acessando com tanta frequência também. Você pode enviar esses dados para um cluster Hadoop, por exemplo. Então isso é através do que nós chamávamos rank antes, né, que agora na nova versão o rank, ele, digamos assim, deixou de existir como um produto. Né? Ele continua com as mesmas funcionalidades que ele tinha antes, tanto de enviar dados para para HDFS, Hadoop e outros repositórios NoSQL, porém aqui ele já está incorporado dentro do Splunk. Então, numa instância de Splunk, eu já tenho todas as funcionalidades, né, de criação de índices virtuais, né, de criação aí de conexões com a HDFS e outros tipos de classes já incorporados. Né? Então, o licenciamento ele não vai mudar, porém, o rank como produto, ele já é, digamos, uma feature do próprio Splunk Enterprise. Então, foi uma forma que a Splunk encontrou para facilitar a vida dos nossos clientes, né? Não, em vez de você ter dois produtos, já ter tudo incluso numa mesma plataforma, e obviamente a partir daí facilitar a vida, né, de trabalhar com esses dados aí. Então a ideia realmente é fazer o rollout, né, a partir do Splunk para esses dados em diferentes tipos de cluster, somente o Hadoop, né, que seria o mais comum aí, e a partir da própria interface do Splunk, com o mesmo comando eu realizar uma pesquisa. Né. Para aqueles que não conhecem o conceito do rank, é muito simples. Né, é você ter uma parte dos seus dados históricos armazenados no cluster Big Data, no Data Lake, e os dados quentes no Splunk, independente do tipo de pesquisa, eu coloco a mesma pesquisa para esses dois dados e a única coisa que vai definir se eu estou capturando os dados desse cluster ou do Splunk, onde eu consigo visualizar da forma mais rápida, é o período que eu estou pesquisando. Então a ideia é realmente ser o mais transparente possível para o usuário, tanto o que vai administrar, tanto o que vai, né, arquivar esses dados, como para quem vai estar realizando as análises. Então, repito aqui, pessoal, o rank, né, ele não existe mais, né, em detrimento aí de fazer o Splunk ainda mais completo nesse sentido e facilitar a vida aí dos nossos clientes. Seguindo aqui adiante, nós temos também a feature aqui de uma nova feature no Splunk Enterprise, a feature da administração, que é o System Health Check. E essa feature que ela faz é realmente o próprio nome já diz, é um health check em cima de diversos aspectos da sua instalação, não só do ponto de vista de componentes do Splunk, como também da própria infraestrutura, né, por trás da sua instalação. Ela é bem simples de trabalhar, basta você clicar um botão para começar o health check e já ter vários tipos de análise sendo feitas. Vou fazer uma breve demonstração para vocês, para ficar mais claro aí. Outra feature bem interessante, e essa ela vai, digamos, afetar, digamos aí, a usuários aí que utilizam instalações maiores de Splunk, somente quem utiliza Index Clustering, é a utilização, digamos aí, o melhoramento, né, do rebalanceamento de clusters de Index. Né. Então, o que acontecia antes, quando você tinha um cluster de índices na tua instalação e precisava colocar um novo índice, um novo nó, você tinha que fazer manualmente esse rebalanceamento, né, dos buckets. Digamos que o balanceamento de envio de dados, ele funcionava normalmente, porém para você balancear a quantidade de dados que cada um dos buckets, principalmente o novo bucket tinha, você precisava, digamos, executar alguns scripts. Agora, com a nova versão do Splunk, esse tipo de feature ficou automático. Então, os novos índices, os novos nós do cluster de index são
balanceados automaticamente, e isso representa um grande ganho aí de produtividade, né, dentro e de performance também, né, dentro do que a gente tem de análise e administração de cluster. Bom, pessoal, seguindo aqui eu vou mostrar bem rapidamente para vocês as features, algumas features que nós temos de administração. Quando a gente fala aqui de administração do Splunk, né, da última versão, na verdade desde a 6.3 a gente tem tido muitas melhoras, né, melhoras significativas aí em relação ao DMC, né, no Distributed Management Console, ou seja, já é uma grande vitória, né, a gente ter uma console de administração gráfica, que você pode estar visualizando os mais diferentes aspectos, né, da tua operação via web, né, dentro do próprio Splunk. A DMC ela foi, digamos assim, bem melhorada, né, nessa última versão. Vocês podem observar que nós temos análises mais detalhadas para vários aspectos da operação do Splunk, desde gestão de forwarders, indexação, a toda a parte aí de configurações também. E na minha opinião, a feature a mais, digamos aí, significativa é a feature aqui de Health Check, que eu estou começando aqui a demonstrar para vocês. Então essa feature, ela, basicamente você não precisa fazer nenhum tipo de configuração para poder executar a feature. Obviamente eu estou executando essa feature aqui desde o meu laptop, que não possui vários aspectos que uma instalação maior poderia ter, em termos de quantidade de dados, alguns componentes aqui, né, eu não tenho. Mas a ideia realmente é te dar, a partir do momento que você começar o Health Check, você ter uma visão de como está a tua instalação no ponto de vista de processamento de eventos, né? Consumo de licença, violações, saturação de processamento de filas de eventos, distribuição de cargas entre diferentes elementos dos indexers, do Search Head Clustering. Eu posso também estar monitorando, fazendo health check em cima de aspectos aí relacionados aos meus forwarders, ou qualquer tipo de elemento que eu estou coletando também. Então a ideia é, uma só tela, um só clique, você fazer, né, um health check em cima do teu sistema e a partir daí tomar decisões, né? Então o Splunk ele já possui, obviamente, as capacidades de estar monitorando seu próprio, digamos, ambiente, né, a sua própria operação, e eu acho que o Health Check vem realmente para dar uma visão mais sofisticada e muito mais simples, né, do que você precisa estar monitorando dentro do Splunk para em qualquer momento estar tomando decisões. Então eu convido vocês, aqueles que possam estar aí fazendo upgrade, já testar, nem que seja numa instância menor, testar o Health Check e ver o tipo de insights, né, que ele vai te dar para a tua operação, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, né, com muitas informações que essa nova feature passa para a gente. Bom, pessoal, já finalizando aqui a nossa apresentação, nós chegamos aqui à nossa última sessão aqui, que é a sessão destinada a toda a parte de recursos, né, para desenvolvedores. Digamos que essa é uma sessão mais informativa, né? Não sei quantos de vocês já chegaram a desenvolver apps, né? De todas as formas, eu imagino que todos vocês já estejam bem familiarizados com o conceito de app do Splunk. E o Splunk já vem há algum tempo, né, criando aí processos internos de qualificação desses apps, né? Como vocês sabem, nós possuímos hoje mais de 1000 apps aí na nossa loja virtual. 99% dessas apps são gratuitas, qualquer usuário Splunk pode estar baixando, instalando esses apps. Porém, se fez a necessidade de criar um processo de certificação, porque desses mais de 1000 apps, você tem todo tipo de, digamos aí, grau de maturidade em termos de app, né? Nós vamos ter apps premiums do Splunk, que o Splunk desenvolve e disponibiliza. Nós vamos ter apps que usuários, clientes, publicam e atualizam com certa frequência. Vamos ter apps que parcerias tecnológicas também realizam, né? E nós também vamos ter apps que não são tão atualizadas com tanta frequência assim. Então a ideia do processo de certificação é justamente criar, né, digamos aí, um baseline, onde
qualquer tipo de app que eu venha baixar, eu sabendo que ela está certificada, posso ter certeza que ela vai ter uma documentação que é legal, as extrações vão estar funcionando desde o começo, né? Todo tipo de análises vão estar sendo revisadas aí e atualizadas, né? Que é o mais importante também, uma determinada frequência. Então essa é a ideia do processo de certificação. E na nova versão agora do 6.5, o Splunk criou alguns utilitários que vão ajudar, né, qualquer tipo de usuário de Splunk a estar submetendo, né, e a estar construindo apps de uma forma mais simples e apps também que já, digamos aí, se encaixam nesses requisitos de certificação. Então, aqui eu listei para vocês alguns dessas principais features do ponto de vista de desenvolvimento, empacotamento e a própria, bom, o Certify aqui seria o processo, né, de certificação que eu não preciso estar entrando em detalhes. Mas já começando a falar aqui dos utilitários, a gente tem um utilitário chamado Add-on Builder, que é justamente um utilitário que facilita a construção de add-ons. Os add-ons, para aqueles que não conhecem, são tipos de coleta. Por exemplo, para dar um exemplo bem típico de add-on, um add-on para AD. Né? Você pode, no Splunk, coletar o dado e trabalhar ele de uma forma, digamos, no formato original, né, no formato bruto, ou você pode dar uma pequena trabalhada antes, né, de você estar, digamos, extraindo esses campos. Então o add-on ele vem com algumas extrações aí pré-definidas, né, de determinados tipos de campos, justamente para possibilitar uma análise mais rápida. E normalmente os desenvolvedores de apps são os que mais desenvolvem add-ons, porque um app, a ideia é de automaticamente, a partir do momento que você coletar, puxar uma fonte, eu já alimentar alguns dashboards. E para eu poder alimentar esses dashboards de uma forma automática, essas extrações, né, pré-definidas acabam facilitando o processo. Então, a ideia do Add-on Builder é facilitar, né, a criação desses add-ons, né, de uma forma simples, mais intuitiva e que também se encaixe no processo de certificação. A gente tem o outro utilitário, que é o App Inspect. Ao contrário do Add-on Builder, ele não é um app, ele é um utilitário que você pode baixar na página de desenvolvedores da Splunk, que ele te ajuda a fazer uma inspeção, né, na sua app e verificar diferentes aspectos referentes aí a extrações, referentes a tipo de pesquisa, a construção de dashboards, se eles realmente estão se encaixando nesses requisitos, né, de construção de apps. Falando de construção de apps, né, um elemento bem importante da construção de apps é o empacotamento, né, do app como um package, digamos assim. Então, dependendo do tipo de app, você vai ter empacotamentos mais ou menos complicados. Né? Então, o Package Toolkit está em versão beta, mas já pode ser utilizado também. A ideia é proporcionar, né, uma experiência mais simples de empacotamento, somente para aqueles que acabam tendo, digamos, uma estrutura de app um pouco mais complexa. Então, só para explicar para vocês aqui, o processo de certificação, um processo relativamente simples, que compõe, né, a utilização das diferentes features. Você pode também utilizar essas features para um app que você não pensa em certificar, mas a ideia realmente, mesmo que você esteja construindo um app para uso próprio, a ideia é realmente você compartilhar esse conhecimento, né, e ter isso certificado no Splunk, porque acaba também sendo uma forma aí de você divulgar esse tipo de trabalho, né, esse tipo de análise. Então, do ponto de vista de processo, relativamente simples, né, ele compõe, né, a utilização desses utilitários e alguns tipos de verificações, pre-checks, code review. Quando a gente fala de code review, não entendam isso como revisão de código, que a gente não tem código nos apps, né, realmente revisar aí os tipos de análise de SPL que foram feitos dentro do app e os tipos aí de dependências criadas no processo de empacotamento. Tá? Bom, verificação de segurança e certificação do app como um todo. Né? Então, esses são as principais etapas aí do processo de certificação. Para aqueles que já possuem algum tipo de app construído, acho que é interessante vocês darem uma olhada e começarem a pensar, né, nessa certificação, porque a tendência realmente é cada vez mais nós temos mais apps certificadas e são aquelas apps que vão estar ganhando mais atenção. Né? E por falar de atenção, o portal, né, o novo portal aí de apps, ele também foi, digamos, reestruturado. Ele traz uma visão aí mais focada nos apps, inclusive aproveitar já para ir mostrando aqui para vocês, né, essa nova página.
para aqueles que não viram ainda. Então, o novo, digamos, App Store aqui, o nosso Splunk Base, ele está com uma visão um pouco diferente agora. Continuamos tendo essa seção de navegação por diferentes categorias, com a diferença de que agora nós temos algumas seções onde são destacadas apps certificados, são, digamos aí, categorizados apps também por tecnologias, parceiros tecnológicos, toda a parte aqui de novos apps e apps premiums do Splunk também. Então, dentro do próprio portal, vocês podem estar acessando informações para aqueles que têm mais essa veia de desenvolvimento de apps, informações adicionais sobre o processo de certificação e justamente esses recursos, né, que vocês podem estar baixando aqui do site de desenvolvimento do Splunk. E continuando aqui, só para finalizar, né, digamos aí, eu queria mostrar um pouco do add-on, né, do add-on Builder que eu mostrei para vocês. Ele é o app, é um app aí entre esses utilitários, que vocês também podem baixar gratuitamente. E ele é bem interessante, né, esse add-on Builder. Eu falei para vocês, ele é feito realmente para quem está desenvolvendo apps, mas ele pode também ser uma ajuda para quem esteja desenvolvendo um add-on, né, um TA específico aí para um determinado tipo de coleta, determinado tipo de extração. Então, ele vai tanto trazer informações relacionadas com performance de extração, campos aí utilizados em modelos aí de extração. Eu vou também ter um utilitário muito similar ao utilitário, para aqueles que conhecem, né, utilitário de extração de eventos do Splunk. Nesse caso aqui ele está em cores, e mostra aí diferentes tipos de falsos positivos e de extrações corretas que são feitas, né, a partir de um determinado tipo de TA. E a ideia realmente é ser um app aí que vai facilitar muito a vida de todo aquele que precise realizar esse tipo de análise ou construir apps que possuam, né, extrações nesse sentido. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa apresentação, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acabei terminando aqui bem em cima da hora.